abundante. Aleluia. Verso 1 em diante, do capítulo 37. Eu vou ser bem objetiva, porque eu estou com muita vontade de cear com vocês. Diz assim o texto: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. As notícias dos irmãos de José eram mais, as notícias eram... Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no, e já não podiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho, e contou a seus irmãos, e por isso o odiavam ainda mais. Pois dizia-lhes: peço-vos, ouvi este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe também se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: agora tu reinarás sobre nós. Agora tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda um outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Acaso viríamos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Glória a Jesus. Jacó representa a terceira geração patriarcal de Abraão. Até hoje, Deus faz questão. Ele vai dar essa deixa a Israel, quando Israel fosse colocar diante da presença dele em adoração. Ele vai dizer assim: lembrem-se do memorial. Memorial da fidelidade de Deus. Ele diz: eu sou o Deus dos vossos pais. Aí ele diz: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus faz questão de trazer esses nomes à memória de Israel, para que nunca esqueçam. E assim também nós, até o dia de hoje, né? Quantas vezes nos achegamos diante da presença dele em dias de dores, de tormento, em dias que nós precisamos trazer à memória as promessas que ele fez, o que ele disse que ia fazer. E aí a gente vai se lembrar da sua fidelidade, mencionando a casa de Abraão. Quantas vezes, né? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. A gente canta assim, não é verdade? Deus de Abraão. Davi canta Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, né? Na verdade, é uma tipologia da maneira com que Deus representou para cada geração patriarcal de Abraão. Deus de aliança, porque fez aliança com Abraão. Deus de promessa, porque a cumpriu em Isaque. Deus que não mente, porque prometeu e cumpriu a descendência em Jacó, né? Então, Jacó representa a terceira geração patriarcal de Abraão. Jacó é um altar vivo. É uma oferta viva diante de Deus, que exalta a fidelidade do Deus que promete e cumpre. A casa de Jacó é muito especial, porque na casa de Jacó é que vai evidenciar-se todas as promessas que Deus havia feito a Abraão. Abraão recebeu uma promessa tão grande que nem que ele vivesse 1000 anos seria o suficiente para que ele viesse desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu coisas a Abraão que vão além da quantidade de anos de uma vida. Por mais que essa vida ela fosse muito extensa,
A maior prova disso é que, na verdade, a casa de Abraão não tinha condições de comportar, de segurar o cumprimento dessa promessa sozinho. É por isso que esbarrou em nós. É por isso que quando ele manda Abraão sair da tenda, e ele diz, sai da tenda, conta as estrelas que estão no céu, se é que as pode contar, ou os grãos de areia que povoam o mar. De igual modo, assim eu multiplicarei a tua descendência sobre a terra, e em ti serão benditas só os judeus? Não. E em ti serão benditas todas. E em ti serão benditas... Vamos lá, e em ti serão benditas todas. Teve que esbarrar em mim e em você, porque uma casa só não cabia o tamanho da grandeza daquilo que o Senhor havia prometido a Abraão. Começou em Abraão, mas para dar continuidade àquilo que Deus havia prometido, se estendeu em nós, por intermédio de Cristo Jesus. Ele disse que não nos via mais como servos, mas agora como amigos, não apenas como pessoas distantes, gentis, mas agora fomos tomados filhos por adoção. A bênção de Abraão chegou lá na tua casa, você está entendendo? Promessa que Deus fez a Abraão está repousa sobre o teu lar também. Não interessa se você é indiano, se você é chinês, se você é africano, se você é americano, se você é inglês. A bênção de Abraão foi Deus que deu. Ela é tão grande que ela repousa lá na minha casa. Ela está sobre a tua casa. Ela acompanha a tua família. Aleluia! Oh, aleluia! Em Jacó, vão nascer todas as tribos que vão formar a Israel de Deus. Então a casa de Jacó é muito especial, porque Abraão desfrutou, Abraão viu, Isaac viu, viveu, Jacó já está velho, Jacó está com a casa cheia de filhos, e é agora na sua casa, nos seus filhos, que o Senhor vai trazer a Israel, a menina dos seus olhos. A menina dos olhos de Deus mora na casa de Jacó. A completude de todas as promessas que vêm sendo ditas desde o dia de Abraão vai se revelar completamente, com plenitude na casa de Jacó. Rapaz, pensa no endereço abençoado, é a tenda que Jacó mora. Pensa num lugar santo, é o local que Jacó habita. Pensa num lugar coberto por promessas, regado de lágrimas, cheio de histórias, esperando o cumprimento da plenitude do que Deus disse há 3 gerações atrás. Ai, dali vem Efraim, dali vem Rúben, dali vem Judá, as 12 tribos, todos os remanescentes. Oh, aleluia, dali vem Cristo, dali vem Davi, dali vem Ruth, que casa, dá uma olhada para o teu irmão e diga, que casa, oh, diga, que casa, agora olha para ele e diga, está aparecendo lá em casa, está aparecendo, quem te olha assim não diz, mas se soubesse a quantidade de promessas que você é portador, oh, aleluia! Agora Deus vai trazer uma eleição, Deus vai levantar sobre um homem da casa de Jacó. Não é Jacó, porque Jacó Deus já levantou. Agora é muito interessante, porque a narrativa do capítulo 37, ela começa dizendo assim, esta é a história de Jacó, esta é a história de... Foi o que você leu comigo no verso 2. Esta é a história de Jacó, ponto. Aí já vem assim, sendo José de 17 anos. É engraçado, porque o texto diz que a história é de... E não para de falar de José até o capítulo 45 do livro de Gênesis. Mas a narrativa do texto diz que a história é de... Mas não para de falar de José. Até o capítulo 47 é José. Mas diz que a história é de Jacó. Porque às vezes quando o Senhor nos confia algo, ou confia algo a quem conhecemos, ou confia algo a quem reconhecemos, como nós, por exemplo, que reconhecemos a Abraão, a Isaac, a Jacó, a história é deles, mas se completa em outros filhos.
Eu quero que você redobre o seu entendimento, porque eu não vim pregar de José, eu vim dizer que você é o José de Deus. Eu vim dizer que em você está a continuidade das bênçãos que o Senhor nos garantiu por intermédio da sua aliança a Abraão. Entenda como isso é forte. Não adianta você querer pisar em Israel e não entender isso. Não adianta você querer subir no Sinai e não entender isso. Deus te trouxe aqui para te dizer, não adira apenas à cultura de Israel. Ai, tome posse também das promessas que chegaram em nós por intermédio de Israel. Agora, Deus vai levantar um moço na casa de Jacó. Ele diz que a história é de Jacó, mas ela só fala de José. Algumas histórias, para serem contadas, precisam de alguns personagens que não estavam na história. José tinha 17 anos, o mais jovem. Na verdade, tinha Benjamim. Só que Benjamim ainda não tinha idade suficiente para ser contado entre os tais. Então, José com apenas 17 anos de idade. O texto vai dizer que é ele. Quem é José, gente? Vai se tornar o governador do Egito. O homem a quem o coração de Faraó, a maior potência global da época, vai se inclinar diante dele para favorecê-lo. Eu não sei se você está entendendo, mas a unção, a palavra que está sobre a vida de José, a vocação de seu sonho, de seu legado, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que José é aquele tipo de pessoa que quem diz não para todo mundo, diz sim para ele. Eu quero crer que o que repousa sobre a tua casa é tão grande que não tem porta que ficará fechada quando você chegar. Eu quero crer que o que Deus confiou sobre a sua casa é tão grande que não tem semblante que vai ficar fechado quando você mostrar essas canjicas e começar a rir debaixo da graça de Deus. Eu estou declarando da parte de Deus que uma unção irresistível. Eu nunca falei isso, mas estou sentindo de liberar isso hoje aqui. Uma unção irresistível. Eu estou sentindo de falar de novo. Uma unção irresistível vai repousar sobre a tua vida para você ver o cumprimento das promessas que estão sobre a tua casa. Os grandes vão se inclinar a você, os poderosos vão te chamar de amigo, os governos da terra vão abrir as portas para você. Aonde o dinheiro não entra, você vai entrar. Orabai do rebaracé. O texto diz que José só tinha 17 anos, mas ele tinha o tipo de coisa que precisa ter todo aquele que Deus escolhe para viver algo grande. O que, irmã Camila? Responsabilidade. Ele só tinha 17 anos, mas ele tinha... Vamos parar lá comigo. Ele só tinha 17 anos, mas ele tinha... Dentre todos os seus outros irmãos, ele era mais novo. E o texto diz que os irmãos iam apacentar o rebanho de seu pai e ele também ia. Os irmãos iam trabalhar e ele também ia. Os irmãos acordavam cedo e ele também acordava. Ele cuidava dos rebanhos. Não era uma tarefa tão fácil quanto você pensa. Volta e meia na escola bíblica dominical a gente tem a memória daquele Davi pequenininho, bonitinho, num campo verdinho. Com um cajado gostoso e umas ovelhas felpudas. E a gente pensa, que maravilha ser pastor. O campo não é assim. A gente trabalha com o lúdico para as crianças aprenderem. Na real, a maioria das ovelhas eram criadas em desertos. Por isso que Davi vai falar de pastos como quem fala de oásis, porque era coisa rara. Achar grama verde em terra seca. As ovelhas não são tão felpudas, elas são teimosas e cabeçudas. Por isso ele vai dizer que pegava o óleo e introduzia pela narina, porque elas costumavam colocar o bedelho em animais mortos, em coisas que não deviam, e as moscas entravam, faziam depositório no cérebro, e a maioria das ovelhas morria de loucura.
porque os vermes lhe comiam a cabeça e elas começavam a ficar. Então Davi, sendo um bom pastor, pegava o óleo, ungia na cabeça, introduzia nas narinas, colocava em volta da boca, para que quando elas visitassem qualquer carniça, qualquer animal morto, a mosca não tivesse acesso pelo poder do azeite, pelo poder do óleo. Eita, pastor bom! É pastor que unge a cabeça das ovelhas, né? Mas não era uma obra fácil de se fazer. José era pastor de ovelhas. Precisava se usar um tecido fino e leve para aguentar o calor do deserto, mas ao mesmo tempo era necessário levar consigo uma manta ou uma mochila carregando pelo menos alguma coisa parecida com um lençol, porque na virada da tarde, se uma ovelha perdesse, você precisava continuar procurando, porque você deveria a elas a responsabilidade do pão diário da casa. Então não se podia perder a ovelha. Então era difícil. A terra era seca, a sandália ficava barrenta, o pé ficava rachado, como disse o pastor aqui. O suor comia no lombo e o sol batia pesado no quengo. Mas ele levantava e ele ia. Ele cuidava. E de maneira diligente, ele trazia as ovelhas de volta para casa. Agora veja, você vai ver que há uma limitação entre tudo que os irmãos dele faziam. José vai ser honrado, José vai ser exaltado, José vai ser o cabeça dentre todos. Faraó vai respeitar a nação por diversos anos, até que se cumpra o que Deus disse para Abraão que faria. É o período do limbo, do esquecimento, dos 400 anos, que era quando sairia um governador, um faraó, que não se lembraria mais de José. Êxodo, capítulo de número 2, mas até lá, o nome de José, a sua boa fama e a sua reputação manteve provisão à casa de Israel. Por isso Salomão vai dizer, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas, porque tem coisa, irmão, que nem dando dinheiro tem. Mas o conhecimento... José vai viver um grau de honra, um grau de exaltação. José vai viver o cumprimento de uma promessa. Diga comigo, o cumprimento. Diga, o cumprimento. Deus, veja bem, José não vai conhecer o Deus que fala, José vai conviver com o Deus que faz. Tem dois tipos de geração na nossa casa: a geração que ouve as promessas. Eu estou declarando da parte de Deus que nós somos a geração de José, a geração que não vem para ouvir Deus falar, a geração que vem para viver o cumprimento do que Deus disse que ia fazer. Geração de Joel. Aleluia, aleluia. Às vezes você reclama, irmã Camila, porque Deus não fala mais como falava antes, porque nós não fazemos apenas parte da geração dos que ouvem, mas da geração dos que vivem. Irmã Camila, como é que eu faço para ser essa pessoa? Você não pode ficar acreditando em predestinação. Porque se Deus falou, quem tem promessa não morre. Desvia só para você ver. Sai do centro da vontade de Deus. Não, irmã, porque se Deus falou, está falado. Todas as promessas de Deus, todas, sem exceção de nenhuma, elas estão condicionadas à obediência. Deuteronômio 28. Se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes, se escutares, se. Só tem uma promessa que não está condicionada à obediência. O cumprimento dela vai se dar independente de fé, independente de obediência. É a promessa do juízo, é a promessa do arrebatamento. Se crê, ele vem. Se não crê, ele vem. Se obedece, ele vem. Se não obedece, ele vem também. Se acredita, ele vem. Se não acredita, ele vem. Se está direito, ele vem. Se tiver errado, vem também. Essa não depende de obediência. Agora, todas as outras, não interessa o quão celestiais elas sejam, o quanto de unção elas falem, o quanto de virtudes divinas elas anunciem, ou de questões materiais, não interessa. Qualquer uma dentre toda e qualquer outra está condicionada à obediência. Só se cumpre para quem obedece. Se ouvir, se obedecer, se ficar, se atender, se Porque você não conhece minha avó, menina? Minha avó foi a dirigente do ciclo de oração, você não sabe a quantidade de coisa que minha casa ouviu. Deus te trouxe aqui para te sentar nessa cadeira e dizer se. Porque tu não sabe, menina?
Meu pai é pastor, meu pastor é bispo, meu tio é fulano de tal. Tu não está entendendo? Minha tia é a profeta fulana da Carola do Monte, da campanha de Daniel. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, senta aí para ouvir, porque é só sim. Sim. Eu queria que você entendesse que a escolha de Deus sobre a vida de José não faz parte de predestinação, faz parte de vocação. Irmã Camille, qual é a diferença? A predestinação independe de comportamento, por isso a gente não prega ela. Agora, a vocação depende de aderir, de tomar posse daquilo que você acredita que é para você, desde que seu comportamento case com aquilo. Se adeque com aquilo. Aí você diz assim, irmã, não foi a soberania de Deus que escolheu José, não. A soberania de Deus está sempre evidente. Mas quem trouxe o governo de Deus sobre a vida de José foi o comportamento de José. Da casa dele vai sair um governador. Da casa dele vai sair alguém que vai guardar os hebreus. Da casa dele sai a provisão que vai saciar a fome da terra. Quem é? É Judá? É Manassés? É Efraim? É Rubem? Vai ser quem se encaixa com a palavra. Aí quando você olha para o texto, olha o que o texto vai dizer. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seus pais. Eu não sei o que os irmãos de José faziam, mas tem uma coisa que eles faziam, que José não fazia. E não fazia porque não tinha que fazer, porque as coisas eram mais. Então veja, primeira coisa, a quem Deus escolhe para viver o cumprimento das promessas que Deus fez. Alguém que tem responsabilidade. Para quê? Para não fazer só o que os outros fazem. Eu quero aqui afirmar nessa noite que Deus não escolheu José por causa daquilo que ele fazia. E fazendo isso a gente joga o poste ídolo da pós-modernidade, da meritocracia, né? Que tudo é mérito. Por terra agora. Hoje aquele não se ergue. Não tem meritocracia. O que tem é um comportamento que obedece à palavra de Deus. Não era o que ele fazia que trouxe o selo de Deus sobre a sua vida. Porque o que José fazia, seus irmãos também faziam. Sim ou não? Ele acordava cedo, os irmãos acordavam. Ele cuidava de ovelhas, os irmãos cuidavam. Ele era pastor, os irmãos também eram. Então não é o que ele fazia. Tem uma coisa que os irmãos dele faziam, que José não fazia. Agora, sentado aí onde você está, pare para pensar. O que te segurou hoje aqui para ser o servo que você é? O que tem te segurado na casa de Deus para você acreditar no cumprimento das coisas que Deus disse que ia fazer na sua vida? O que te trouxe para aceitar, para converter-se, para entregar a sua alma a Cristo, a sua permanência em querer viver uma vida de fidelidade, em querer ser fiel ao Senhor, enquanto eu estou pregando aqui, gerar em você a vontade de ser mais crente, mais santo, mais cheio de poder, com mais virtude, com mais fé. Traga na sua memória, ela não vai se dar, ou ela não se deu na sua vida baseado no que você fez. Era o que você fazia que te trouxe até aqui? Pode até ser, mas não é o que você fazia que te fez permanecer aqui. A gente vem pelo que faz, mas só fica quando aceita deixar de... Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que você lembre aí da sua vida agora. Sim ou não? Enquanto você fazia o que todo mundo faz, você vinha. Quando você deixou de fazer o que todo mundo fazia, você ficou e eles foram. Deus te trouxe aqui para te dizer, não te confunda. Não se subestime, não se diminua. E também não se superestime. Deus está dizendo, não é pelo que você faz. Você está aqui pela sua ousadia em deixar de fazer. Oh, aleluia! Se é para aplaudir, vamos com vontade, vamos com vontade. Isso.
Pega na mão desse crente com o maior carinho de Jesus, com carinho de Jesus. Aquele jeito que Jesus olhava para os enfermos, aquele jeito que Jesus abraçava os amigos. Pega na mão dessa pessoa, aleluia. Diga para ela, não se canse. Diga, não se ensoberbeça, nem se diminua. Não estamos aqui pelo que fazemos, mas pela coragem de deixar de fazer o que fazemos. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu não quero você pagando o preço para fazer, eu quero renúncia, a renúncia é que agrada ao Senhor. Muitos vêm porque fazem, mas não conseguem ficar quando descobrem que não precisam fazer, precisam deixar de fazer. Lembra do jovem rico? Bom mestre, disse ele para Jesus, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Não há senão um bom Deus e ele está no céu. Jesus não aceita ser chamado de bom só porque está revestido de corruptibilidade humana. Aí ele diz assim, eu tenho seguido os mandamentos, porque Jesus fala para ele os mandamentos. Aí ele diz, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Não mato, não roubo, honro pai e mãe. Não adultero, não fornico. Tudo isso eu faço desde que eu sou criança. Tudo isso eu faço. Tudo isso eu. Tudo isso eu. Ele quer saber como é que ele herda a vida eterna. Ele quer saber o que ele tem que. O que ele tem que. Aí Jesus diz, tudo isso você faz, né? Então faz o seguinte, pega tudo que você faz e desfaz. Jesus não está falando dos mandamentos, Jesus está falando dos bens que ele acumulou. Reparte aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois disto, vem e segue-me. Aí o texto diz assim, e saiu da presença dele triste, porque não honrava pai e mãe? Porque não obedecia os mandamentos? Não, tudo isso ele saiu triste, porque percebeu que quando olhou para si, não tinha condições de desfazer-se do que tinha, de quem era. É por isso que em Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, ele está deixando muito claro, pode vir quem? Isso, quem quiser. Só que depois ele diz, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, venha após mim e siga-me. Jesus está dizendo nas entrelinhas, vem quem quer e só fica quem aguenta. Você pode chegar aqui fazendo. O que não pode é você achar que pode ficar aqui sem achar que não pode deixar de fazer. A gente vem, as nossas orações são recheadas de poder para fazer. Sim ou não? Me dá poder, Senhor, poder para fazer, poder para ir, poder para falar, poder para pregar, poder para cantar, poder para ensinar, poder para ser. E o Senhor está dizendo, hoje você quer ver o cumprimento dessas promessas? Comece a pedir poder, poder para desfazer-se, poder para refazer, poder para calar. O Senhor está dizendo, ei, eu tenho um cumprimento, eu tenho uma palavra, eu tenho uma eleição sobre a sua vida, mas eu queria que você entendesse que eu não te chamei baseado em que você faz o que todo mundo faz. Eu te escolhi porque eu percebi que você era capaz de não fazer o que todo mundo estava fazendo. Pegue na mão dessa pessoa, pelo amor de Deus, segure a mão dela, segure a mão dela, sacode ela, acorda ela nesse domingo e diga para ela, não é o que você faz, é o que você deixou de fazer que trouxe o olhar de Cristo para você. Oh, aleluia! Deixe as obras mais. Deixe. Irmã Camila, mas eles também são irmãos. São irmãos, mas as obras são mais. Toda vez que eu olho isso, a gente lembra, né? Daquela frase de toda boa mãe. Quando a gente quer justificativa para fazer o que todo mundo faz. Quando a gente quer justificativa para ir aonde todo mundo vai. Todo mundo faz, mãe. E a mãe diz o quê?
E o pai está hoje repetindo a mesma frase. O pai está hoje aqui e ele está dizendo: você não é todo mundo. Você quer ser todo mundo? Faz como todo mundo, vive igual todo mundo, seja igual a todo mundo. Você quer ter eleição soberana? Você quer viver o diferencial? Você quer ser a geração que muda a tua casa, que vira a ignição da casa, que vira a ignição do carro? Ele está dizendo: então entenda, você está no meio de todo mundo, mas você não é todo mundo. Deixe de fazer. José não foi escolhido pelo que ele fazia, mas pelo que ele não fazia. Pelo que ele deixava de fazer. Trazia a má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Por quê? Porque ele era X9? Quantas vezes a gente vê pregador colocando José na posição de um garotinho mimado, né? Mas a cultura dos hebreus não é assim. Você não pode ver alguém desonrando o nome do pai e fingir que não está vendo só para não ficar mal com os irmãos. Ele tinha que contar. Porque quando olhavam para o que Judá, Rubem, Manassés fazia, ninguém dizia: olha o que Judá está fazendo, olha o que Manassés está fazendo. Não, eles diziam: olha o que os filhos de... Porque todos moravam na mesma possessão de terra. Só se dava credibilidade numa família em nome do seu patriarca. É por isso que a primeira pergunta que se fazia, tanto entre os hebreus como depois entre os israelitas, o termo mais popular, era o seguinte: de quem você é filho? Porque entendia-se que o crédito de sua vida só era respaldado pela casa de onde você veio. Lembra qual foi a primeira palavra do servo de Abraão para Rebeca? Quem são teus pais? Eu não vou levar para a casa de meu senhor alguém que eu não sei quem responde por você. Então por que José traz as más notícias dos seus irmãos ao seu pai? Porque não é o nome dos irmãos que está prestes a ser descredibilizado, é o nome de Jacó. Troque Jacó por pai, complete para mim, por favor. É o nome do? Por isso, José vai contar o que os irmãos fazem ao pai. Não é porque ele quer ser esses 9, é porque o pai não pode perder a credibilidade por causa dos seus irmãos. O pai não pode perder a credibilidade por causa dos seus. Dá uma olhada pro teu irmão e diz: conta. Irmão, mas o que vão pensar de mim? O problema é que não é o que pensam de você que te sustenta até hoje. Não, eu não estou falando de reputação, eu estou falando de casa. Eu estou falando do Pai, do Senhor que te sustenta. Você não pode priorizar seu relacionamento com seus irmãos em detrimento do seu relacionamento com seu pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele conta, o texto diz que o pai pega uma túnica de várias cores e dá para ele. Por quê? Porque ele era o caçula? Não. Porque ele tinha uma vida que agradava o que o pai acreditava. Ninguém cai de paraquedas. Deus te trouxe aqui para te dizer, o pastor falou sobre Caim e Abel. Sabe o que Deus falou para Caim quando não aceitou a sua oferta? Ele disse para ele: se você fizer bem, também ele não aceitará? O que ele está dizendo é: Caim, as chances são... vai lá e traz uma outra oferta. Mas ele trouxe? Não. Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa se eu estou aqui em cima e você está embaixo, as chances são iguais. Só que você precisa ter um comportamento que se adeque ao que você ouve. A gente fala de santidade e você não recebe santidade. A gente fala de promessa e você não estimula a sua fé. A gente fala da grandeza de Deus e você continua falando da grandeza das obras mais. Deus te trouxe aqui para te dizer, encaixa a tua vida naquilo que eu estou te falando. E você vai ver. Ele recebe uma túnica de várias cores. Fala da nossa vocação, do nosso ministério, do que Deus nos chamou para fazer. Deus está dizendo para você que está me ouvindo hoje aqui: eu tenho uma túnica para você. Não importa o quanto digam, o quanto discordem, essa túnica é sua. E Deus está dizendo: por que você não tem usado essa túnica? Por quê? Porque você tem priorizado a opinião das pessoas a seu respeito.
Tem gente aqui deixando de comprar o carro que pode, por medo do que vão dizer. Tem gente aqui deixando de se relacionar com quem gosta, por medo do que vão falar. É gente deixando de ser o que Deus chamou para ser, só porque está no meio de gente que ainda não é. Quem não é, não vai entender o que você foi chamado para ser. Só que você não pode deixar de ser o que Deus te chamou para ser, só porque você habita no meio de pessoas que ainda não entenderam quem são. Quem é José? José é a referência que Deus levantou em Israel, para entender a que nível e a que patamar o Senhor queria elevá-los sobre todas as outras nações. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, pega a tua túnica e veste. Agora, essa túnica traz algumas dores de cabeça. Por causa disso, os seus irmãos vão odiá-lo ainda mais. Mas ele continua usando. O que é isso? Eu preciso priorizar o que Deus quer que eu seja. Eu não posso cantar menos do que eu canto só porque você não suporta a minha firula. Eu não posso tocar menos do que eu toco só porque você acha que meus anos de estudo foram para ser metido. Eu não posso deixar de pregar com todo o conhecimento que eu busco para aplicar a palavra só para você não achar que eu sou trouxa. Eu vou usar, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou celebrar, eu vou ter, eu vou pisar, eu vou entrar. Porque essa túnica não é resultado de nepotismo. Essa túnica não é resultado de politicagem. Esta túnica não é resultado de sucesso midiático. Esta túnica é resultado de um relacionamento entre eu e o Pai. Entre eu e o Pai. José recebeu essa túnica porque ele priorizava seu relacionamento com seu pai, a despeito do que seus irmãos pensavam. Eu não vim dizer que a casa de Jacó é tipologia de igreja. Esquece isso. Não tem nada a ver. Eu vim falar que a casa de Jacó é tipologia da nossa casa, do nosso ministério e da nossa vida. Nessa noite, tem gente que pegou a túnica que o pai deu, botou numa gaveta, porque não quis encarar a sociedade, vendo os problemas que essa túnica te gerou. É gente que foi chamado para cantar, mas não canta. Foi chamado para pregar, mas não prega. Foi chamado para ser um influenciador de opinião, mas não opina. Foi chamado para exercer governo, mas não governa. Foi chamado para impactar hostes espirituais no poder de Jesus em oração, mas não ora. Foi chamado para influenciar a igreja em adoração. Você tem um coração de Maria, você tem um serviço de Marta, mas você tem se ocultado por causa do que dizem, pela maneira com que jogam indireta, pelo jeito com que te catucam. Só que o Senhor está dizendo: ei! Não espere a compreensão de quem ainda não se entendeu. Entender você. Recebe a túnica, coloca a túnica e conta o sonho. E o povo diz: olha, não conta as coisas não, conta sim. Porque o que dizem contra você não tem o poder de mudar o que Deus já decidiu ao seu respeito. Eu fecho aqui. Ele diz assim: sonhei, e eis que estávamos no campo. Os irmãos não entendem. Os irmãos dizem... Os irmãos só vê quem está de pé e quem está inclinado. Mas o sonho não começa dizendo: sonhei que eu estava de pé. Presta atenção. O sonho não começa dizendo: sonhei que vocês estavam inclinados. Não. O sonho de José começa dizendo: sonhei que estávamos. A quem Deus vai levantar? Qual é a pessoa que Deus levanta para exaltar? As pessoas que conseguem sonhar, começando o sonho com a palavra estava. Sonhei que estávamos no campo. Ele não disse eu estava. Ele não disse vocês inclinados. Ele não disse apenas eu de pé. Ele começou o sonho dizendo: o sonho era meu, mas vocês estavam nele. O sonho era meu, mas vocês estavam nele. Eu estava no campo e vocês estavam comigo. Pegue a mão dessa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: tem lugar no seu sonho para mim?
Deus está dizendo, porque se tiver, eu não tenho dúvida que você é a pessoa que Deus vai levantar nesse tempo. Eu não tenho dúvida que você é a pessoa que Deus vai levantar na sua casa. Um filho que dá lugar para sua mãe, uma esposa que dá lugar para o seu marido, um marido que honra a sua esposa, um pai que inclui os seus filhos, um irmão que inclui os seus irmãos. Tem lugar no seu sonho para mim? Se tiver, fica de pé. Oh, prega, para pelo menos 2 pessoas dizer assim, o sonho é meu. Diga, o sonho é meu. Mas tem lugar para você. Tem lugar para você, tem lugar para o seu tio, tem lugar para sua mãe, tem lugar para o seu pai, tem lugar para esta igreja, tem lugar para o povo de Deus. Você pode ser o irmão mais pobre dentre os irmãos da sua casa. Se no seu sonho você imagina presenteando tua família, honrando teus cunhados, você não tenha dúvida, você é a pessoa que Deus preparou para receber a túnica. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: não interessa pra gente que é irmão o tamanho da casa que Deus vai te dar. A pergunta é, vai ter um quarto lá para mim? Não é para morar, não. É para visitar. Irmãos, ele conta 2 sonhos, aonde ele está sendo exaltado. Os irmãos ouvem e só escutam quem está de pé ou inclinado. Só que o que José está dizendo é que no sonho todo mundo está com ele. Verdade ou não? A sua felicidade plena só acontece depois que seus irmãos voltam ao Egito e todos são congregados no mesmo lugar. Sim ou não? O Senhor está dizendo para nós, não precisamos ter inveja de quem já é. Quando a fome passa na terra, todos vão ao Egito. E se não fosse José, ninguém comeria. O Senhor está dizendo, para de se preocupar com quem está de pé ou inclinado. Não interessa quem está de pé ou inclinado, quando quem está de pé é um irmão. Se quem estiver de pé é um irmão, não vai passar fome. Eu tenho 2 irmãs diretas ligadas a mim. Já teve época de eu precisar e não precisar pedir. Porque quando é o irmão que está de pé, ele te favorece. Sim ou não? E a gente nunca trouxe na memória quem estava por baixo ou quem estava por cima. Porque a nossa oração era que Deus mantenha de pé alguém que tenha um coração de irmão. Eu não estou nem aí se a casa de 2 andares que ele vai dar é para você ao invés de mim. Que ele te dê. Que tenha piscina, churrasqueira, sauna, hidromassagem. A pergunta é, quando tiver confraternização dos jovens, vai deixar a gente na pendenga correndo atrás de sítio capenga? Ou vai abrir a porta da tua casa e vai dizer, vem pra cá, porque a casa é minha, mas a confraternização é nossa. A casa é minha, mas a alegria é nossa. Eu não tenho problema nenhum de que Deus te dê um carro 0 ainda este mês. Eu não ligo, eu me alegro. Principalmente se eu andar a pé. Irmã Camila, Deus me deu um carro. Fala aí, que carro você quer? Só um exemplo. Hã? Ninguém quer nada? Range Rover. Pode ser Evoque? Que Deus dê para a irmã ali uma Range Rover. Uma Evoque. Irmã Camila, você vai ficar triste? Não. O carro é dela, mas a carona... Eu não me incomodo se Deus der um carro para você. A pergunta é, tem lugar para mim no teu carro? Quando o culto acabar, você vai fechar o vidro e fingir que nunca andou a pé comigo? Ou você vai abrir o vidro sabendo que passa perto da minha casa e não vai me dar carona? Tem lugar no teu sonho para mim? Pergunta de novo, tem lugar no teu sonho para mim? Tem lugar no teu guarda-roupa para mim? Tem lugar nas tuas finanças para mim? Tem lugar nas suas orações para mim? Quando o céu abrir para você, lembra do meu nome. Quando as portas se abrirem para você, lembra que somos irmãos.